Meus amigos, vamos acompanhar aí. A Sadi surtou, foi humilhada aí ao vivo pelo Meval. O Meval falou na cara aí tudo que o Gilmar Mendes está tentando fazer, não somente o Gilmar Mendes, mas o STF, juntamente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, principalmente, com medo aí, tentando fugir do impeachment, porque eles já sabem que a eleição de 2026 vai ser 2026, vai ser vencida pela direita brasileira. A direita brasileira vai voltar ao poder com Bolsonaro e com os senadores de direita. É muito importante estarmos aí em 2026 fortalecidos para impeachment Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aí, porque a Sadi passou vergonha aí, tiveram que falar a realidade que está acontecendo no Brasil. Esse vídeo está sensacional, então você precisa que deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e também deixe seu comentário aqui embaixo e vamos acompanhar esse vídeo. A decisão individual do ministro Gilmar Mendes, que determinou que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir impeachment de ministros da Corte. Fernanda Ruvenal, ao vivo de Brasília, vai explicar pra gente. Fê, boa tarde. Oi, Andréia, muito boa tarde a você, boa tarde a todos também com a gente aqui no Estúdio I. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, traz essa determinação de que apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar esses pedidos de impeachment contra os ministros da Corte. Essa prerrogativa, na verdade, antes era de qualquer cidadão, todo cidadão poderia fazer esse tipo de solicitação, de apresentação, mas eu lembro que essa é uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que é uma decisão liminar, ou seja, ela é provisória, ainda precisa ser referendada pelos outros ministros da Corte, e isso deve acontecer no dia 12 de dezembro, no plenário virtual, e é uma decisão que é uma decisão provisória e monocrática. Então, tudo isso ainda vai passar por uma análise no plenário virtual. O que o ministro Gilmar Mendes diz nessa decisão? Que a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Esse é um trecho do que diz o ministro Gilmar Mendes nessa decisão. E a gente preparou uma tela para a gente explicar como que é hoje e o que muda a partir dessa decisão. Vamos ver aí na tela, peço para colocar e vocês acompanharem junto comigo. Na lei de hoje, a lei atual, que é de 10 de abril de 1950, é uma lei que diz que é permitido a todo cidadão denunciar perante ao Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Artigos 39 e 40. E como que fica, então, essa decisão a partir da mudança da decisão do ministro Gilmar Mendes? Ele suspende alguns artigos da lei do impeachment, ele determina ali a suspensão em relação aos membros do Poder Judiciário, a expressão a todo cidadão, inscrita no artigo 41 dessa lei de 1950, e confere também na parte remanescente interpretação conforme a Constituição Federal para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. Na próxima tela, a gente continua com mais explicações sobre essa decisão, porque essa norma também prevê que o entendimento dos ministros sobre algum processo específico não pode ser argumento para alegar que houve crime de responsabilidade. Então, o que está descrito aí? Que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal, também proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa e exercer atividade político-partidária. Também diz ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Essa decisão restringe, claro, a atuação política e parlamentar contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os deputados e senadores não vão mais poder formalizar essas denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ainda cabe aos senadores julgá-los. Segundo um ministro, o ministro Gilmar Mendes, essa mudança na lei se justifica porque os juízes temendo represália, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas a interesses políticos momentâneos e claro que essa decisão repercutiu aqui no Congresso Nacional. Andréia, a oposição vê com repúdio essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que, claro, ainda precisa passar, então, por essa análise dos outros ministros, mas já vê como uma ação que não é bem vista, deve ter manifestação ainda ao longo do dia, mas a gente já tem algumas aqui que a gente ouviu, por exemplo, o líder da oposição, o deputado Zucco, disse que recebeu com indignação essa decisão e diz que a decisão do ministro Gilmar Mendes retira do Senado e do povo o direito de pedir impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal e entrega essa prerrogativa exclusivamente à PGR, criando uma blindagem sem precedentes. E outras repercussões também a gente vai continuar acompanhando ao
ao longo do dia. Eu volto com você aí no estúdio. Fê, muito obrigada pelas informações. Deixa eu jogar aqui já para o nosso assinante no telão uma das justificativas dadas pelo ministro Gilmar Mendes para fazer essa mudança. Ó, a gente destacou esse trecho aqui, onde ele diz assim, ó, a intimidação do Poder Judiciário por meio do impeachment abusivo cria um ambiente de insegurança jurídica, buscando o enfraquecimento desse poder, o que, ao final, pode abalar a sua capacidade de atuação firme e independente. Isso porque os juízes, temendo represálias, podem se ver pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantirem a interpretação imparcial da Constituição e a preservação dos direitos fundamentais. Então, esse é um dos destaques aqui da decisão do ministro. Boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. Olha, eu acho que esse é mais um passo da politização do Supremo e das relações políticas, né? O Supremo, primeiro, não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi legislar. E quem é que vai dizer que é inconstitucional o Supremo legislar? Não temos outro recurso, né? Segundo, o Gilmar está, na prática, blindando-se e a seus companheiros de plenário do Supremo. Por quê? Porque eles temem que o Senado, na próxima legislatura, venha com maioria de centro-direita, extrema-direita, e se vingue do Supremo fazendo impeachment de algum ministro. Terceiro, é também uma causa política a decisão do Supremo através do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente ontem conversou sobre isso. A politização, cada poder tentando se blindar, é uma coisa. O presidente da República nomeia para o Supremo só pessoas da sua confiança. Isso quer dizer o quê? Pessoas que não votarão pelo seu impeachment. O Supremo diz que só ele, o Supremo, pode decidir essas coisas se blindando. E o Congresso tenta passar leis que blindam os parlamentares. Aí o país não funciona nunca. Uma democracia como essa, cada um por si e quem por nós todos. O que eu tenho pensado desde que eu li essa decisão de manhã é o superpoder da PGR. Né? Também, como isso vai pesar nas próximas indicações. E também numa reação antecipada do Supremo, quer dizer, do ministro Gilmar. Não sabemos o que o plenário vai decidir a respeito dessa decisão, a respeito dessa posição do ministro Gilmar, mas sobre um Senado que tem essa perspectiva, a partir de 27, será ainda mais de centro e de direita, e como eu sempre contei aqui, já desde 2022 eu venho falando isso, qualquer senador de centro e de direita que for fazer campanha, isso está na agenda. Essa agenda de impeachment de ministro do Supremo vai estar em cima do palanque. Então, também já é o Supremo se antecipando, pelas mãos do ministro Gilmar Mendes, ao que sair das urnas ali em 26 para o Senado. Boa tarde para você, Thomas. Boa tarde, Sérgio de novo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, assinantes. Como eu falei no início, é uma PEC da blindagem particular do Supremo. Eu não vou entrar na questão jurídica, que a gente pode discutir um tempão aqui, mas eu vou discutir, eu acho que é a questão eleitoral. Eu acho que o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, hoje, ele ajudou a eleição de dezenas de senadores que querem impeachment de ministro Supremo. Isso aqui, para mim, é como as tarifas do Trump que ajudaram o Lula. O efeito rebote disso é dar um discurso extremamente forte para setores da sociedade, especialmente na extrema-direita, especialmente ligados ao bolsonarismo, que falam que o Supremo se acha acima de tudo, que o Supremo quer legislar e quer mandar, e quer fazer uma, aspas, ditadura do judiciário, e, portanto, a única arma que o cidadão tem é votando em senadores que possam criar uma situação e fazer um impeachment. Ou seja, eu acho que o efeito prático disso vai ter um efeito jurídico, enfim, vamos ver como que o restante do colegiado do Supremo se comporta, mas o efeito político será dar um discurso muito forte para a extrema-direita, justamente em tornar, exatamente o que eu estava falando, tornar a questão de impeachment de ministro o tema central das eleições para Senado de 2026. Porque a grande queixa desse grupo é dizer assim, olha, eles têm superpoderes. Exatamente, daí eles estão falando, nós queremos ter mais superpoderes ainda. Nem a criptonita que existia ali, que era o impeachment via Senado, não pode mais. E o ministro, na sua justificativa, ele fala sobre a possibilidade de impeachment, como se, veja, o Senado nunca votou em impeachment embora tenha essa discussão, fala-se, o Senado brasileiro nunca votou um processo de impeachment de ministro do Supremo. Então, o fato. Esse tema estava até um fato real. Um pouco esquecido, assim. Exatamente. Né?
comentei isso, quando você tem um candidato de direita e essa grande discussão hoje de que é o seguinte, como esse candidato vai sair tendo que segurar na mão do centro e segurar na mão de Bolsonaro ao mesmo tempo, Bolsonaro querendo já uma promessa de um indulto, se porventura o candidato ganhar, é muito terreno na lua, assinante, por isso eu estou aqui só na condicionante. Mas, eu conversando com vários desses candidatos do entorno deles, eles me dizendo isso, falando assim, você pode até dar esse apoio protocolar e em troca negociar que esquece, não tem conversa de impeachment de ministro, porque todo mundo vai acabar topando. É um jeito de você fazer uma pacificação. Né? Eu ouvi isso, gente, nos últimos dias, no final de semana, de diversos expoentes da direita. E aí hoje, quando vem essa decisão, eu pensei, mas quem estava falando de impeachment de ministro? O que aconteceu, né? Porque em Brasília não tem coisa, as coisas não... Alguma coisa aconteceu. Né? Nós que aí somos formados em desconfiar, essa coisa, a gente é formado em desconfiar. Inclusive porque o Gilmar tem esse espírito político também. Sim. Ele tem informação, tem receios e ele não faria isso assim, do nada. Me intriga também essa atribuição ao PGR. Exatamente. Né? Inclusive porque ontem comentávamos sobre isso, né? O quanto esse cargo, também essa função, foi ganhando cores de lealdade ao presidente da vez, não mais aquele critério que por liberalidade vinha sendo seguido, mas parecia mais democrático, da lista tríplice, e hoje a gente vê PGRs sendo indicados com uma espécie de dever de lealdade ao presidente de ocasião, e o exemplo de Augusto Aras é inequívoco. Né? Nesse caso, atribuir... O PGR do Fernando Henrique, que ficou... O brindeiro, né? O engavetador geral da República, né? Pois é, e aí nesse sentido... transferir essa atribuição exclusivamente ao PGR, dependendo... Imagina que o presidente é o Bolsonaro, né, o tanto que ele imprimiu conflito com o Supremo Tribunal Federal, chegou a apresentar um pedido, né, ao Senado de impeachment de Alexandre de Moraes, com aquele PGR, talvez fosse o caminho fosse mais curto até para uma iniciativa desse tipo do que o modelo que até aqui, como você diz, é inédito em apreciar. Se quer apreciar, né? Porque o Rodrigo Pacheco devolveu, né, o pedido. Simbolicamente também é muito interessante, porque o PGR senta ao lado do presidente do Supremo. Perfeito. No plenário. Mas é verdade mesmo. É um constrangimento ainda maior, né? Ou um alinhamento. Ou um alinhamento. Não, mas é isso. Você falou do brindeiro, eu lembrei do Augusto Aras. Sim. Claro. Quer dizer... Eu falei do Augusto Aras e o Merval lembrou do brindeiro, mas é a mesma situação. E eu sempre lembro aqui aquela entrevista que o Flávio Bolsonaro me deu em 2019, um pouco antes da indicação de Bolsonaro do novo PGR, quando ele deu praticamente o roteiro do que ia acontecer, e aqui era muito no começo de 19, a gente ainda estava entendendo que seria o governo Bolsonaro. E eu lembro de ter saído da entrevista muito impressionada com a clareza que eles tinham desse roteiro de quão ideológico tinha que ser um PGR, quão alinhado tinha que ser um PGR para passar no crivo do presidente da República, na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro. Aqui não existia fora da lista tríplice, um candidato que correu totalmente por fora, mas ele entregou o script, ele seguiu à risca aquele script da família Bolsonaro. Você está lembrando desse detalhe, eu lembro de outro detalhe, como eles entregaram tudo antes mesmo de assumir e a gente não acreditou. Exatamente. O vice-presidente Hamilton Mourão, numa entrevista pra gente aqui, falou em autogolpe. Sim. E claramente dizendo, faz parte do jogo. Ele não estava no autogolpe, pelo menos não houve nenhuma, mas o autogolpe estava no ar. Estava na cartela, né, de possibilidade. Não tem nenhum tipo de estelionato eleitoral quando a gente fala de Bolsonaro. Eu acho que isso é importante. E vamos lembrar que a indicação do Paulo Gonet, ela passou pelo crivo do ministro Gilmar Mendes. E passou pelo Senado. Não, passou pelo Senado, mas eu estou falando, quem levou o nome do Paulo Gonet foi levado. Era sócio do IDP, fundador do Exatamente, IDP. mas foi levado e defendido junto. Porque no início o Lula não tinha um candidato claro de quem seria o PGR dele. Não havia uma coisa tão óbvia como tem com o STF, né? A indicação foi feita pelo Gilmar. O Gonet não é mais sócio do IDP, já saiu há algum tempo. Então, mas é só para... Uma proximidade, né? Não, mas só para mostrar, mas de novo, né? A gente tratando dessas ligações personalíssimas e dessa política, né? Contaminando a no mau sentido da palavra. No mau sentido da palavra. No mau sentido. Valdo Cruz, boa tarde para você. Qual é... O Valdo vai saber. O que aconteceu, Valdo, para o timing dessa decisão? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Boa tarde, assinantes. Quarta-feira iluminada. Olha, Andréia, a decisão do ministro Gilmar está criando
polêmica aqui em Brasília, até ministros da Suprema Corte não estão totalmente de acordo com ela, né? Conversei com 2 e disse, olha, temos dúvidas sobre essa decisão. O fato é que eu acho que talvez Gilmar esteja mirando em algo para conseguir outra coisa. Por que eu estou dizendo isso, né? Vamos supor, hoje, né, para você pedir um impeachment de um presidente da República, uma pessoa pode entrar, né, um cidadão comum pode entrar com pedido de impeachment. Cabe ao presidente da Câmara dizer se acata ou não. Mesma coisa no Senado, né? Alguém pode entrar com pedido de impeachment, mas o presidente do Senado tem que colocar em tramitação. Hoje, para você aprovar a tramitação do pedido de impeachment de um presidente, você precisa de, acho que 2/3 dos deputados, né? Então, ou seja, alguém entra, um cidadão comum entra com pedido de impeachment, o presidente da Câmara aceita, e aí ele submete ao plenário da Câmara, tem que ter 2/3 da Câmara para aprovar, né? Senado, até então, pelo que eu levantei aqui, o roteiro quase igual, mas no quórum é diferente. Pela regra, até a liminar do ministro Gilmar Mendes, você dependia só do voto de 21 senadores para abrir o processo, que aí depois tem um processo, tudo mais, mas para abrir o processo, 21 só. E o ministro questiona esse quórum. Esse quórum é muito baixo, vamos lembrar que para ser aprovado tem que ter pelo menos 41 votos do senador. Ele defende os 2/3, né? Os 2/3 de senadores, se você colocar um quórum de 2/3 de senadores, seriam 54 senadores, né? Então eu acho que ele colocou essa discussão para chegar no quórum, né? Chegar no quórum é o seguinte, qual é o quórum que você pode abrir um pedido de impeachment ali no Senado Federal? Até agora era 21. Com a decisão de Gilmar, passou para 54. Para você aprovar o nome, você precisa de 41, né? PEC, você precisa de 3/5, 49, né? Então, se você tem esses quórums ali, que aí eu acho que você pode até discutir a decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, em relação, como é que você não permite que um cidadão comum entre com um pedido de impeachment de um ministro supremo, mas você permite de um presidente da República? Não me faz sentido, né? Bom, o presidente da República é a autoridade máxima do país. Se ele está submetido a uma abertura de impeachment por uma pessoa comum, por que o ministro do STF também não? Eu imagino que o ministro Gilmar Mendes saiba disso. Ele dá uma interpretação muito mais ampla, política, né, do que acontece no mundo e no Brasil, para justificar a decisão dele. Mas eu tenho uma suspeita, Andréa, que o objetivo está aí no quórum. Deixa eu trazer um bastidor aqui, é o seguinte. Só uma coisa, Fala. Davi Alcolumbre está reunido agora com os líderes do Senado para discutir isso. A informação que eu tinha é que a Júlia Lidner acabou de confirmar também. Como eu coloquei aqui no comecinho do programa, eu sempre falo disso aqui, até comentei desde 2022, o Supremo está observando de perto os senadores que têm ameaçado, que têm usado isso como bandeira e que dizem que vão usar isso como bandeira. Impeachment de ministro do Supremo durante a eleição. Sobe no palanque e faz esse discurso. Observa de perto e conversa com os senadores sobre esse assunto. O ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, já vinha conversando com alguns senadores, falando sobre esse assunto e também falando internamente, lá no Supremo. Um grupo ali de ministros queria que isso fosse resolvido até o fim do ano, exatamente pelo motivo que eu contei aqui, campanha eleitoral. Não tem ninguém no Supremo, ali no entorno do ministro Gilmar Mendes, que negue que isso tem a ver com proteção para os ministros. Estão se blindando, se protegendo da eleição de senadores que vão usar isso como ameaça, como chantagem, como pressão, como bandeira de campanha política. E aí a grande pergunta é, ele tem apoio dentro do Supremo? A informação que eu tenho é que ele faz conta, não teria tomado uma decisão dessa se não tivesse pelo menos um mínimo, o apoio de, não sei se de maioria, porque eu nunca faço isso, nunca fiz, não vou fazer hoje. Meu irmão quer antecipar placar no Supremo. Mas, estou falando que nas conversas de bastidores, eles têm respaldo. Está encontrando ali, pode ser que tenha um pedido de vista, que tenha um destaque, mas estou falando que o ministro Gilmar Mendes geralmente conversa esses assuntos. A informação que eu tenho é que conversou também nessa matemática. E reflete uma preocupação que não é só dele, é uma preocupação geral dentro do Supremo. Não, é evidente que o Gilmar, pela experiência dele, pelo instinto político dele, não faria isso sem ter pelo menos uma base muito forte. Até porque não seria sobre ele o impeachment do ministro, né? Seria sobre qualquer um, a começar pelo Alexandre de Moraes. Sim. Mas, de qualquer maneira, ele sabe que isso preocupa os seus colegas. Sim. Então, agora, eu acho que vai depender muito da reação da opinião pública, porque isso, você admitir que está se protegendo é uma coisa natural.
Tudo bem. Mas é como se os deputados dissessem, não, a gente quer nos proteger mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente pode roubar, e aí eu venho aqui querer me processar, não pode. Então, isso toda essa blindagem é uma coisa enfraquece as instituições. No final das contas, enfraquece as instituições. Helena Flor, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde, colegas, e a você que está ao vivo com a gente. O que chama atenção aqui é que, desde a posse do presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, a tentativa da nova presidência era conter justamente esse avanço da política, né? A politização, dar poucas declarações, tentar baixar a temperatura política como o tribunal é visto. Havia já desde o ano passado, eu também ouvi isso de ministros, um receio de como seria o Supremo, como estaria exposto o Supremo a partir de 2027, por conta da eleição do Senado do ano que vem. Então isso essa preocupação ronda ministros. E o que eu ouvi é que existe um grupo que acha que precisa, sim, ir para o enfrentamento e um grupo que acha que precisa baixar a fervura nessa relação, especialmente com o Congresso. Então esse movimento do decano da turma, é importante a gente olhar para Gilmar Mendes como decano, é muito difícil que os outros ministros derrubem uma liminar do decano. E a gente tem que olhar para este movimento dele como algo que se coloca no Supremo, que está se protegendo de um movimento que o Congresso pode vir a fazer, mas que não melhora as relações. A Câmara tem feito enfrentamentos com decisões do Supremo, como, por exemplo, perda de mandato, quando os deputados têm já a condenação com trânsito em julgado, e agora o que a gente está vendo é o Senado provavelmente terá uma reação, porque é uma perda, sim, de poder do próprio Senado quando uma decisão dessas é tomada. E no caso do atual Procurador-Geral da República, ele é muito próximo do ministro Gilmar Mendes, é amigo, caminham pelas manhãs juntos, moram próximos. Então, ele é hoje muito mais próximo do Supremo do que do presidente da República. Agora, é o Procurador-Geral da República de agora. Como isso será no futuro, com outro indicado? E mais, como será a sabatina de um Procurador-Geral da República com este poder? Como o Senado, que hoje já encrenca um indicado de Lula, que a gente está falando de Jorge Messias, por conta de como ele pode agir na corte em relação a investigações que envolvem políticos, imagina como será uma sabatina de um Procurador-Geral da República com tantos poderes até muito maiores que o do próprio Senado. Joel, boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, colegas. Boa tarde, assinantes. Olha, se a discussão lá atrás da PEC da blindagem gerou tanta indignação, essa ADPF da blindagem não deveria gerar menos indignação, porque se trata, em última instância, do mesmo tipo de movimento. Um dos poderes centrais da nossa República está tomando medidas, e no caso aí, mudando a lei de impeachment, para dificultar, para não dizer impossibilitar, o impeachment de ministros do Supremo. Existe uma lei sobre o impeachment. Quem que muda uma lei? É o Congresso Nacional. O que a gente está vendo aqui é num caso extremo de algo que o Supremo é frequentemente acusado, né? Que é usar o seu poder de interpretação da Constituição para basicamente reescrever, e da lei, para basicamente reescrevê-la ao seu bel prazer e segundo o seu interesse político, porque é isso que foi colocado aqui. O horizonte dessa mudança que o Gilmar Mendes coloca na decisão é da eleição do ano que vem, em que parece bastante claro que, bom, a presidência ninguém sabe para que lado vai, talvez Lula seja o favorito, mas não há certeza. Quanto ao Congresso e quanto ao Senado, a chance de ter um crescimento expressivo da direita é muito alta. E é contra isso que ele está se protegendo, ou seja, um ato político que exacerba completamente as funções do Supremo Tribunal Federal, que não é criar a legislação, é interpretá-la, e que é tomado agora sublinhando, enfatizando um fato que se torna cada vez mais difícil de negar e que é sempre trazido por quem quer o impeachment do Supremo, que agora vão ficar com um discurso fortalecido, que é, olha, o Supremo é intocável. O Supremo faz e decide aquilo que ele quiser e ninguém, na prática, pode fazer nada contra. E se levanta uma possibilidade, e digamos, impeachment do Supremo, um tema que a gente ouve falar há tanto tempo, nunca aconteceu. Então não é que também fosse algo assim, o impeachment presidencial é algo muito mais real na história do Brasil do que impeachment de ministro do Supremo. E nem se tocou na questão de impeachment de presidente. Então, é uma proteção para o Supremo contra algo que surge como possibilidade, usando um argumento que, se tem alguma validade para outros países, em que de fato a justiça fica completamente acuada e submissa ao Poder Executivo, no Brasil não tem cabimento nenhum. A justiça brasileira, muito pelo contrário. O Supremo Tribunal Federal não perdeu poderes ao longo dos últimos anos, ele ganhou, ele se tornou, se não o protagonista, então um dos protagonistas, junto com o Congresso, da vida da República. E agora ele se protege, eliminando qualquer ideia de freios e contrapesos contra o que possa vir do Congresso.
Resta uma pergunta que ia ser feita também. A gente, nos últimos dias, semanas, tem se discutido muito a questão da autocontenção do Supremo, né? Bolsonaro foi preso, acabou toda a trama golpista, então se discute muito, será que o Supremo vai se autoconter? A votação em plenário dessa decisão do Gilmar Mendes vai nos dar uma ideia do quão realista ou não é esperar qualquer tipo de autocontenção do Supremo. Agora, eu acho sempre importante lembrar que uma democracia é feita de pesos e contrapesos. O sistema democrático, ele envolve tensão entre as instituições. É claro que existem regras para que esse tensionamento possa acontecer, mas a democracia brasileira vai dando sinais de que ela não está funcionando da melhor forma do ponto de vista institucional. A gente tem um presidente que tenta escolher um ministro do Supremo que pode ser mais afável a ele, pode protegê-lo. A gente tem um Congresso que tenta passar uma legislação para blindar a ele, Congresso, e agora tem o Supremo que também tenta modificar a lei, exacerbando as suas competências também para blindar a ele, Supremo. Ou seja, se todo mundo estiver blindado dentro de um regime democrático, esse regime democrático não sei se pode mais ser chamado de regime democrático, porque o tensionamento institucional, a fiscalização dos poderes entre si é parte da dinâmica democrática. É por isso que os poderes têm que conversar, têm que negociar, têm que dialogar, têm que discordar, têm que tensionar. Isso faz parte da democracia. Mas no atual contexto, nesse ano de 2025, todos esses exemplos que eu citei são de 2025, me parece que a gente não está caminhando para um bom lugar, a gente não está caminhando para o fortalecimento da democracia brasileira. Democracias dependem de instituições fortes, não dependem de personalismo, não dependem de pessoas. E o que a gente tem observado é o contrário do que o Brasil deveria estar fazendo em termos de fortalecimento institucional e de fortalecimento da sua democracia. Deixa eu trazer outro. Meus amigos, acompanhando a militância da Globo aí, e ninguém engoliu o que está acontecendo no Brasil, porque ficou escancarado que nem a militância da Globo, em partes, conseguiu aí defender o que o ministro Gilmar Mendes, juntamente com o Alexandre de Moraes, está por trás disso. Eles colocaram o Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes é aí o decano aí do STF, é o mais antigo aí do STF e daria um peso maior, mas não, ninguém engoliu isso e não é fácil reverter isso. Repito para vocês, se a população brasileira não entrar aí juntamente pressionando os senadores, principalmente os senadores, o Senado Federal, o Congresso Nacional em geral foi colocado no chão, abaixo de qualquer instituição, porque são 3 poderes independentes e um poder já é o mais alto poder, que é o poder aí o Supremo Federal se tornou o maior poder hoje do Brasil, onde ministros que não tem nenhum voto mandam e desmandam no Brasil, fazem o que querem. Galera, eu queria fazer um pedido para você que está acompanhando esse vídeo. Deixa aqui o seu like, galera. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, para você acompanhar todos os vídeos aqui, beleza? Galera, tamo junto e até o próximo vídeo.